Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e dizer para vocês, gente, que um escândalo de proporções internacionais tá pegando fogo no Brasil. E sabe quem é o nome no centro de tudo isso? Ela, a primeira-dama Rosângela da Silva. Um militar dos Estados Unidos, aliado de Bolsonaro, soltou uma denúncia gravíssima envolvendo Janja e, segundo ele, a história dela com Lula não começou na cadeia em Curitiba, não. Como muita gente acreditava, começou bem antes e tem uma história obscura por trás. O vídeo que está circulando nos bastidores com declarações polêmicas e revelações sobre a viagem de Janja com dinheiro público é um aviso direto. Segundo fontes, Lula está furioso e a cúpula do PT já se articula para tentar abafar mais esse escândalo que desestrutura tudo. E se tem uma coisa que deixa Lula furioso, é a Janja, né? Falar dela. E agora vai ser tudo revelado aqui. E enquanto tudo isso acontece, uma notícia triste abalou o país. Uma morte inesperada e comovente pegou o mundo da televisão de surpresa. E enquanto isso, uma outra bomba caiu em Brasília. Sim, um grande ministro do STF, aliado de Lula, resolveu partir para cima da Câmara e mandou um recado direto que está gerando tensões nos bastidores. No julgamento do caso Ramage, esse ministro fez um voto ainda mais duro que o de Alexandre de Moraes, por aí vocês já tiram, e deixou claro que o Supremo não vai aceitar ser confrontado pelo Legislativo. Sim, mas a Câmara também já deixou claro que não vai deixar isso passar barato. E nem em branco. Bom, gente, a crise no STF e Congresso só aumenta e esse embate pode ser o início do fim dos absurdos do Supremo. Eu não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo, mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias para vocês, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo de Ana Paula Henkel. Não sei se vocês viram, o PT está falando que Bolsonaro é o culpado daquele absurdo do rombo do INSS. E Ana Paula Henkel vai desmascarar ele, com revelações inéditas. E ainda hoje, não percam, o militar de alta patente dos Estados Unidos está revoltado e resolveu colocar a boca no trombone e entregar os segredos obscuros da primeira-dama Janja da Silva. E vai chocar vocês. Mas antes, gente, prestem atenção no que disse Ana Paula Henkel nesse vídeo. O PT voltou à cena do crime. Aspas, vírgula, Alckmin Geraldo, vice-presidente, não é mesmo? O PT está de volta à cena do crime. E sabe o que é o mais triste, Paula? Todos nós, com um pouco de bom senso, todos sabíamos que isso ia acontecer. Todos nós. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de páginas históricas no Brasil, não foi por falta de provas. Provas, não é conversa ou situações políticas de críticas a um lado do espectro ideológico, não. Nós estamos falando de provas, mensalão, petrolão, quantas operações da Força Tarefa da Lava Jato mostrando PT, 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 as seclas, partidos satélites, todos nós sabíamos que isso ia voltar. Eu vi a peça hoje publicitária do governo tentando empurrar a narrativa de que isso veio do governo do presidente Bolsonaro. A peça praticamente chama todos nós de idiotas. Idiotas. Só faltou eles falarem: vocês são uns idiotas e nós vamos empurrar uma narrativa que vocês vão comprar. O gráfico está aí, nós estamos mostrando esse gráfico desde a semana passada. Nós falamos, inclusive, com o presidente Bolsonaro essa semana. Eu perguntei para ele sobre a MP 871, que proibia os débitos automáticos, vetava isso. Em 2023, o irmão do Lula, ele simplesmente mandou uma cartinha para o INSS dizendo: por favor, liberem o débito automático. Fizeram o conchavo no Congresso, os débitos voltaram. E em 2024, que é esse gráfico aí, essa montanha, esse pico do Everest em 2024, eles todos num esquema inacreditável burlaram a biometria.
burlaram a biometria. E hoje, a entrevista do Messias, da AGU, foi uma entrevista, primeiro, que gaguejando bastante, não conseguia responder as perguntas. E ele, que está de olho no Supremo Tribunal Federal, né? O Messias está de olho numa cadeira, já corre nos bastidores que o Barroso pode antecipar a aposentadoria, e o Messias já está fazendo o trabalho de campo de olho naquela cadeira. O Messias dizendo, não, porque inclusive eu tenho certeza que teve gente que assinou que os débitos automáticos, e nós tivemos o trabalho nós tivemos o deputado Marcel Van Hatten, que levou a dona Eximar lá na audiência no Congresso, ela dizendo, eu estou tentando há 7 meses parar aqui no aplicativo, na agência, com que eles parem de tirar o meu dinheiro, ela chorando. E agora eles vão pedir para que eles voltem para o aplicativo? Esses aposentados não conseguem esse ressarcimento, não conseguem o dinheiro de volta nem no aplicativo, nem nas agências físicas. O aplicativo manda para a agência física manda para o aplicativo ou manda reclamar no Procon. E o governo vai mandar ir para o aplicativo de novo? Se esse assunto não traz uma indignação gigantesca no país, roubalheira, Paula, já é um assunto gravíssimo. Agora, roubar idosos, aposentados, vulneráveis, analfabetos, em qualquer país sério, nós não estaríamos falando em absolutamente mais nada, só isso. É um absurdo, né, gente, querer culpar Bolsonaro. Já tá bem claro. Se é culpa de Bolsonaro, então por que não fazer a CPI? E agora, gente, prestem atenção o que disse este general. Ele está revoltado. Nunca é de se ver o general falar, mas dessa vez ele está revoltado com Lula. Olhem o que ele disse em alto de uma tribuna. Não lutou na frente russa e, antes de declarar guerra às potências do eixo, estava alinhado com as democracias ocidentais, enquanto a União Soviética permanecia mancomunada com a Alemanha nazista por conta do infame pacto Molotov-Ribbentrop. Como é perigosa essa atitude do nosso presidente, reitero, comandante em chefe das Forças Armadas, reiterada nessa viagem despropositada, comprometendo o futuro do país, daqui por diante, passível de ser tomado como aliado de autócratas assassinos, inimigos da paz mundial, da liberdade dos povos e dos direitos humanos. Neste momento em que se desencadeia uma guerra comercial sem precedentes, o alinhamento geopolítico do Brasil com inimigos declarados do Ocidente, sem motivos que o justifiquem, a não ser a ideologia, é, para dizer o mínimo, uma temeridade. A conta dessa viagem a Moscou pode vir a ser uma surpresa mais salgada do que a causada por uma mera bravade terceiro-mundista. Virar as costas à vitória do Brasil, historicamente celebrada no dia 8 de maio, hoje, lá no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, para ir comemorar a da Rússia no dia 9, tomar por milicos os pracinhas, o povo em armas que defendeu a honra da nação, e não ter em conta os riscos desnecessários a que expõe o país com decisões, atos e pronunciamentos impensados, não são os piores esquecimentos do nosso presidente. Quando se posicionar ao lado da pleiade de ditadores na Praça Vermelha, o presidente, com certeza, terá esquecido de qual país ele representa. Aqui fica, como minhas últimas palavras, a minha homenagem a todos aqueles que combateram na Segunda Guerra Mundial, aqueles que com seu sangue regaram o solo italiano. 458 brasileiros lá tombaram e mais de 2.000 foram feridos em combate. Ficaram muito tempo esquecidos. Somente em 1960 foi
foram transladados os corpos que tinham sido sepultados no cemitério de Pistoia e retornaram ao nosso país e estão hoje lá no monumento no Rio de Janeiro. Hoje, temos pouco mais de 50 daqueles 25 mil homens e mulheres ainda vivos. A eles, a nossa homenagem. Hamilton Mourão, que não é de falar para ficar revoltado no alto da tribuna com Lula, é porque realmente ele está passando de todos os limites. Mas quem está passando de todos os limites mesmo é a sua esposa, a Janja. Já tem denúncia grave. Gente, vocês vão ficar chocados com este vídeo. Aqui vai ter declarações polêmicas, revelações sobre essa viagem de Janja. Só assistam, prestem atenção o que disse esse militar, esse coronel que está lá nos Estados Unidos. Essa viagem da Janja não tem como a gente não estabelecer determinados paralelismos, né, com a própria performance ou o papel que tinha a amante ou a namorada que Lula tinha quando viajava ao exterior muitas e muitas vezes. E isso tem uma repercussão muito ruim para as Forças Armadas, eu te confesso, porque quando você tem um presidente da República, que tem a primeira-dama, que era a Marisa Letícia, que fica em casa e ele viaja com a namorada e pede para os militares não colocarem o nome no manifesto de embarque, você está forçando militares a faltar com a verdade, a ferirem até os seus códigos de ética, porque é uma ordem de que você não pode divulgar quem está naquela aeronave. E é mais ou menos isso, Pitoli, que começa a acontecer de novo. E existem, no bojo da Lava Jato, existem depoimentos falando do papel, então, da então namorada do presidente Lula, levando malas e valores, alguns falam em diamantes, outros falam em depósitos feitos em Portugal. Existem inquéritos em Portugal abertos sobre corrupção que remetem ao papel daquele período da então namorada, amante do presidente Lula. E veja que agora nós temos um outro momento em que uma outra mulher, agora a primeira-dama, mas que você sabe que o papel da Janja, para muita gente, as pessoas pensam que o papel começa quando ela visita o presidente Lula ali na prisão de Curitiba e que faz as visitas íntimas e ali eles estabelecem uma relação amorosa e depois ela acaba se transformando na primeira-dama. Mas você sabe que essa semana alguns dos meus seguidores me enviaram, eu queria até que a gente projetasse uma lembrança de que nos idos, quando nós tínhamos ali o Teatro das Tesouras bombando, o PSDB ali fingindo, né, que era oposição ao PT, hoje a gente sabe que são duas faces, um da social-democracia, outro do socialismo sindical, eles na verdade se revezavam ali com o pensamento de esquerda, mas houve ali, já naquela época, veja que o PSDB faz uma solicitação, deixa eu tentar abrir aqui para eu poder ler junto com você. E nessa solicitação eu achei muito interessante porque é uma solicitação que... Peraí, deixa eu achar aqui. Desculpe, eu me perdi aqui, mas eu creio que vocês estão mostrando para a audiência e eu posso ler aqui do meu computador. É um requerimento de informação e esse requerimento de informação foi feito pelo PSDB, na época, o deputado Luiz Carlos Rauli. E ele pede, olha só, solicita informações ao ministro das Minas e Energias em 2006. Pitoli, nós estamos falando de quase 20 anos atrás, 20 anos no passado, olha só, está ali solicitando, por quê? Porque havia uma funcionária, Rosângela Silva, na empresa estatal Itaipu Binacional, e eles queriam saber por que essa funcionária foi nomeada pela atual administração do PT e por quê, com que critérios e qual era a razão. E eu ouso afirmar, Pitoli, que o PSDB já sabia desde aquela época que a Rosângela, hoje a Janja, a atual primeira-dama, ela era uma pessoa que desempenhava algum tipo de papel de importância para o PT. Então você veja que essa militância e talvez o fato dela vigiar com um destacamento precursor, chegando antes para algumas conexões até com Nicolás Maduro, quem sabe até já articulando
parte dos recursos do PT que ainda estão no exterior, parte estavam ali no Panamá. Nós sabemos que a Lava Jato nos mostrou que grande parte da propina que era paga pelas empreiteiras, Odebrecht, etc., nos acordos que eram financiados pelo BNDES em obras de mais de 10 países, a parte do PT, da corrupção, da propina, era depositada no exterior e era paga, inclusive, marqueteiros. A gente sabe dos marqueteiros que confessaram que recebiam no exterior com esse dinheiro. Parte desse dinheiro, Pitoli, ainda se encontra no exterior e precisa ser posicionado em algum local fora, longe dos olhos do governo americano nesse momento em que nós temos essa alternância de poder com Donald Trump. Então, é uma situação que a gente vê. Nesse requerimento aí não tem o número, mas eu mandei também um outro que aparece, eu vou até falar o número para que a nossa audiência não pense que é um documento apócrifo, é o requerimento 3596 de 2006, então do PSDB, já solicitando informações sobre o contrato de trabalho da funcionária Janja, Rosângela Silva, à época. Então, é um assunto antigo. Eu posso dizer que eu ouvi a entrevista do Chiquini aqui ainda agora, dizendo ele que, como um advogado criminalista, ele sente o cheiro, né, do que existe ali de um crime, de corrupção, a grande possibilidade que a gente tenha a utilização desse evento na Rússia para fazer como o Nicolás Maduro fez já com bastante antecedência, que ele pré-posicionou todo o dinheiro da corrupção e desse grupo que está na Venezuela via Turquia e para a Rússia. Já mandou muita quantidade de ouro, ele já tem inclusive bens dos seus filhos, imóveis, etc., tudo posicionado tanto na Turquia quanto na Rússia. Você sabe que o próprio ditador Bashar al-Assad da Síria foi para a Rússia e está lá recebido, né, asilado ali, e tudo indica que há um movimento de grande parte dessas ditaduras de aproximação com a Rússia agora, sob o patrocínio da China. Gente, mas vocês acham que parou por aí? Não parou. Olha o que vai dizer o brilhante advogado de Bolsonaro, Jeff Chiquini. Olhem isso. Sabe o que eu fiz ontem, Pitoli? Diga. Entrei com uma ação popular, fiz um pedido liminar para que a Janja seja proibida de viajar desacompanhada do chefe do Poder Executivo e sem a comitiva oficial. Porque é exatamente o mesmo modus operandi da amante do Lula que vazava com dinheiro roubado da Lava Jato. Quem lembra disso? Eu estive na Lava Jato, Pitoli, eu atuei na Lava Jato. 2014, 2015, eu atuei em 7 processos da operação. O meu cliente era um dos principais acusados da operação, era acusado de ser laranja do Alberto Youssef. Então, em todas as audiências da Lava Jato eu estive. Eu falo para vocês, sem medo de errar, o PT é uma organização criminosa. O PT é pior que o Comando Vermelho. O PT é pior que o PCC. Eu assisti, Pitoli, olho no olho, a 1 metro de distância, o interrogatório do Vacari, do Cerveró. Eu vi aqueles caras vomitando. Quem é PT? Quem é Lula? Então, com base nisso, eu digo, Pitoli, para você sem medo de errar. Porque eu amo o Brasil, eu amo o meu povo brasileiro. Essa gente está exportando o dinheiro da corrupção. O Lula voltou para a cena do crime para terminar de saquear o que ele não conseguiu saquear no primeiro e no segundo mandato. E vocês concordam com o advogado? Vai de encontro com o que disse Ana Paula Henkel, né? Agora vejam esta perda que teve o Brasil. Morre famoso humorista do De Noite. Humorista conhecido como Madruguinha do Brasil, personagem querido do público do SBT, faleceu aos 62 anos após sofrer um infarto. A informação foi confirmada por administradores no seu perfil no Instagram, onde ele acumulava mais de 25 mil seguidores. A notícia da morte foi recebida com pesar por colegas e fãs. O apresentador Danilo Gentili, com quem dividiu o palco do programa De Noite, expressou sua tristeza nas redes sociais, aspas, chateado hoje aqui, nos divertimos muito juntos, obrigados pelos bons momentos, vai com Deus, Madruguinha. Bom, gente, uma grande perda para o SBT e para os seus fãs, né? Nossa solidariedade à família. E agora vejam esta notícia que envolve este ministro do STF. Mais provavelmente Flávio Dino. Gente, o negócio tá ficando sério. Por quê?
Tudo que envolve que o Centrão, essa briga entre o Centrão e o Flávio Dino, é por quê? Por causa das emendas parlamentares. E ele está arrumando briga com o Centrão. E o Centrão só fica do lado da onde mais favorece ele. Então eu não digo nada se o Centrão não for pro lado da direita para realmente acabar de vez com o governo Lula. Até mesmo porque, gente, se tem uma coisa que o Centrão fica furioso, é quando mexe nisso aqui, né? E Flávio Dino está fazendo isso. Dino faz voto mais duro que Moraes em caso Ramagem e manda recados à Câmara. O ministro Flávio Dino do STF concordou com o relator Alexandre de Moraes sobre derrubar a manobra do deputado Alexandre Ramagem do PL. Para suspender a ação contra ele, aproveitou seu voto para mandar recados para a Câmara dos Deputados, que aprovou a medida. O que aconteceu? O ministro falou em tirania e defendeu a autonomia do Supremo. Ele seguiu Moraes em seu voto contra a decisão da Câmara que queria suspender o processo no STF envolvendo Ramagem e que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. No voto duro, Dino escreveu que somente em tiranias o legislativo poderia ter o poder de suspender totalmente uma ação penal. Mas quem faz lei é o legislativo e não o judiciário. O judiciário está lá para quê? Para guardar a Constituição. Só que não, né? Dino escreveu somente que, em tiranias, o legislativo poderia ter o poder de suspender totalmente uma ação penal prerrogativa, que ele coloca sob a responsabilidade do judiciário. Também disse que não é papel do STF só homologar a decisão da Câmara nos casos envolvendo parlamentares. Ainda segundo Dino, em nenhum país do mundo o legislativo teria a função de adentrar na aplicação do direito penal. Dino também citou, vejam bem, orçamentos feitos por parlamentares e a necessidade de controle jurídico. Ele é o relator das ações no STF sobre emendas parlamentares. O ministro tem suspendido o pagamento das emendas em diversos casos, quando há indício de irregularidade, falta de transparência ou rastreamento no uso de dinheiro público. Ele tem cobrado o Congresso do Executivo toda a documentação referente ao destino de verbas milionárias que saem do orçamento federal e vão alimentar cofres e estados e municípios. E a gente sabe, é o que eu tô falando para vocês, gente, quando mexe com dinheiro, o Centrão fica furioso e Dino tá arrumando uma briga muito feia. Vale lembrar também que é o legislativo, que é os senadores que podem trazer o impeachment dos ministros. Então, gente, isso é briga de peixe grande, de cachorro grande, e ainda vai dar muito pano para manga. Vamos ver quem vai ganhar, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até um próximo vídeo.